Amém. Eu cumprimento os irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu vou estar colocando aqui no chat o versículo, o capítulo, e eu peço que os irmãos, eu peço que quem puder colocar um fundo para me ajudar, para estar me ajudando, eu vou agradecer. Amém. Uhum. Esse é um. E esse é o restante, né? Parou no sequestrando muito. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando aos especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscastes o vivente entre os mortos? Versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai vós, como vós falou, está ainda na Galileia. Aleluia. Vou estar orando, agradecendo pela palavra que Deus nos trouxe essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, queremos começar essa oração primeiramente para te agradecer por mais um dia. Senhor, agradecemos por essa palavra que o Senhor os trouxe, Senhor, e que eu venha aqui ser usado, que não venha eu, que não venha ser eu aqui, que não venham ser as minhas palavras, mas que venham ser a sua, porque a honra e a glória é para o Senhor, porque eu sou somente um instrumento, então me usa, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou estar agora ministrando a palavra do Senhor. E eu peço que os irmãos só digitem glória a Deus ou amém no chat. Ou uma figurinha a respeito da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Na palavra, como os irmãos podem ver, foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai. E nesse dia, Maria foi até o sepulcro. E só que quando ela chegou lá, o engraçado é que não estava lá o corpo de Jesus. E Maria triste, porque não viu o corpo do seu filho. E aí apareceram dois homens de vestes brancas, o qual vocês sabem qual era. Eram dois anjos. E Maria virando-se, triste, prestes a ir embora, eles lhe perguntaram: o que vieste fazer aqui? Maria respondeu que estava ali, que estava procurando o Jesus, que estava procurando Jesus Cristo. E eles lhe responderam assim, como diz a palavra: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai vós, como vós falou, está ainda na Galileia. Ele não estava ali porque ele havia sido ressuscitado. A morte não parou. O que não parou Jesus, porque Jesus, ele é o dono de tudo, ele é nosso Pai. E Jesus, ele tem um plano na minha e na tua vida, basta você crer. Muitos hoje procuram a Deus em coisas mortais,
em ritos sem sentido, em religiões frias e bens materiais, ou em prazeres passageiros, coisas que passam. A ressurreição nos ensinou que Deus não habita em túmulos, mas ele vive. Ele não é um Deus do passado, mas do presente e do futuro. Se o que você procura não traz vida, liberdade e esperança, saiba que Deus não está ali. Esta é a maior declaração da fé de Cristo. A ressurreição prova que Jesus é quem ele disse ser, o Filho de Jesus. A ressurreição quebrou as cadeias do inferno, venceu a morte e destruiu o poder do pecado. Se ele vive, podemos viver também. A ressurreição de Jesus garante a nossa própria ressurreição e a vida eterna. A esperança cristã não é baseada em Cristo, não é baseada em uma história, mas em um fato, uma história real. Cristo, ele vive e ele morreu por mim e por você. A condenação e os anjos e a condenação ali é Jesus sendo condenado por ele não ter feito nada. Jesus foi condenado por ele nos amar, por ele libertar nós de nossos pecados. Deus te ama, Deus nos ama e ele não morreu à toa. Não, ele não morreu em vão. Ele morreu por mim e por você. Os anjos nos convidaram a lembrar das palavras que Jesus havia dito, antes de muitas vezes esquecemos das promessas de Deus. Muitas das vezes a gente esquece das promessas que Deus tem na nossa vida. Quando enfrentamos as dificuldades, quando a gente enfrenta dificuldade, quando a gente passa por necessidade, a gente esquece muitas das vezes das promessas que Deus tem na nossa vida. Mas ele me trouxe hoje aqui para te falar que a promessa não morreu, a promessa está de pé. Que eu não sei qual dificuldade você está passando, mas a promessa ainda está de pé. E ele não morreu em vão, ele morreu por mim e por você. Então que nessa noite nós possamos, assim como ele deu a vida por nós, dar a vida por ele. Como os irmãos podem ver, tá tendo muitos países em que cristãos não podem pregar o evangelho, não podem ler uma Bíblia, não podem ter uma Bíblia. E hoje a gente tem essa liberdade de estar pegando numa Bíblia, de estar tendo uma Bíblia para nós, de estar lendo ela em qualquer lugar e de estar pregando o evangelho. Eu gostaria de perguntar uma coisa para os irmãos. Quantas vidas vocês ganharam para Jesus esse ano? Quantas vezes você pregou o evangelho esse ano para o seu irmão? Eu não falo só de irmão que é teu amigo ou que é até mesmo seu familiar. Eu falo de irmão porque na Bíblia diz pegar o evangelho aonde for. Eu falo de pregar o evangelho para um irmão que está passando na rua, para um amigo na rua, para alguém que necessita ouvir a palavra do Senhor. Então não fique apenas de palavra. Como assim de palavra? Dizendo que você é, mas você não é. E está chegando agora, né, semana de Páscoa, aonde Jesus morreu, e eu lembrei dessa palavra, que ela é bem forte. Jesus não morreu em vão à toa, ele morreu por mim e por você. Ele morreu para que nós tivéssemos mais uma chance de ter a vida eterna.
E naquele momento, naquele momento que ele foi crucificado, não era, a cruz não foi feita para ele. Não sei se os irmãos conhecem a história, mas a cruz foi feita para Barrabás, o ladrão Barrabás. Barrabás. E muitas das vezes a gente, sabe, eu fico tão triste porque Jesus morreu na cruz, sabe? Não era nem o lugar dele ali. A cruz foi feita para Barrabás, para Barrabás. Barrabás era o verdadeiro e o único que devia ser crucificado naquele dia. Mas Deus separou aquele dia, separou aquele momento para nos mostrar que Ele nos ama, que deu o seu único filho primogênito para nos salvar. E de que forma você está agradecendo a Ele por isso? De que forma você está fazendo para, sabe, retribuir Ele? Deus me ama, Deus nos ama e Ele morreu por mim e por você. Eu quero dizer nessa noite e nesse momento que a morte dele não foi em vão. A morte dele foi para que hoje, nessa noite, a gente pudesse, nessa noite, mas não só nessa noite, mas como todos os dias, a gente pudesse ter mais uma chance de pedir perdão e de seguir a vida com Ele. Deus nos chama essa noite para um novo começo, para uma nova fase da nossa vida, uma nova etapa. Mas qual etapa é essa? Aonde a gente morre pro mundo e nasce para Cristo. Às vezes a gente se lamenta por coisas, sabe, que a gente fez, mas que ficam no nosso passado. E Deus manda te dizer: eu não ligo o passado, passado é passado, foca no agora. Pede perdão. Deus esqueceu de tudo aquilo que você fez no passado. Então esquece o passado, foca em, sabe, em falar a palavra, pregar o evangelho, que é o que importa. Então prega o evangelho, salva vidas, assim como uma pessoa um dia te trouxe uma palavra, ou assim como Deus te encontrou, que você possa levar o amor dele para que ele possa encontrar outras pessoas. Porque ser crente não é pegar numa Bíblia e falar que é crente. Ser crente não é ir para a igreja. Ser crente é pregar o evangelho. É pregar a palavra e o amor de Cristo. E declarar para a terra que ele morreu, mas ressuscitou e morreu por mim e por você. Eu gostaria de estar louvando um hino essa noite. Eu gostaria que vou estar pausando agora o fundo. Mês do consumidor. Mac a partir de 90 centavos. Eu não sei muito essa música, mas os irmãos poderiam me ajudar. Aleluia.
O mundo é natural, a carne é mortal, e a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a sua cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despegue a sua cruz, ela tem suas medidas. Deus um dia calculou. Ele conheceu a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despegue a sua cruz, a renúncia e o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as coisas de Jesus são uma parte do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Só pra você deixar aqui. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Vai revelar. Não despegue a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conheceu a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despegue a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são uma roupa de tesouro. Deus tem recompensa pra você. Deus fiel, e domínio sobre a carne aponta para o céu. Significa Deus, não negue o que o seu trajeto certa ele escreveu. Confesse a sua cruz, ela tem suas medidas. Deus um dia calculou. Ele reconhece a força e a fraqueza de um pecador. Ele declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Aleluia. E nessa noite Deus manda te dizer: não despreze a sua cruz, pois ele morreu por mim e por você, mas ressuscitou. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.